Com você mais uma vez para outra edição do Falando ao Coração, o programa abençoado de cada dia. Quero que você viva comigo um tempo especial de refrigério, um tempo especial de alegria, um tempo especial de paz, um tempo especial com Deus. Quando buscamos a Deus, a Bíblia diz que Ele é o nosso refrigério. Quando andamos com Deus, a Bíblia diz que é o melhor companheiro que nós temos. Quando servimos a Deus, estamos servindo aquele que verdadeiramente tem poder de nos recompensar. Eu quero que você venha viver comigo meia hora de muita fé, de muita esperança, fazendo do Falando ao Coração como se fosse uma caminhada. E nesta caminhada nós vamos falando das coisas de Deus, das bênçãos divinas, daquilo que Deus faz e proporciona aos nossos corações. Porque meditar na palavra de Deus diariamente só faz bem para a nossa vida. Só alegra os nossos sentimentos para que nós possamos encher de otimismo, de entusiasmo e dizer, eu sou filho de Deus e como filho de Deus eu tenho o direito da vida eterna, como filho de Deus eu tenho a proteção de Deus na minha vida, como filho de Deus o meu nome está escrito no livro da vida, como filho de Deus eu só tenho coisas boas para viver e também para compartilhar. E, aliás, esse é um grande segredo da vida cristã. Nós não podemos simplesmente pedir bênçãos para nós e guardá-las nos nossos corações. Mas é assim, você pode pedir, a Bíblia diz, pedir e dar-se-vos-á. Batei, abrir-se-vos-á. Clamai e eu vou responder. Então nós temos direito de pedir, mas não peça só para você. Peça para você e quando a bênção chegar, você diz, olha, eu vou mandar para vocês esta bênção, porque nós somos árvores frutíferas. Você já leu lá no Salmo 1, que nós somos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que vamos dar o nosso fruto na estação própria. Que estação seria essa? Estação própria é justamente a nossa vida com Deus. No dia que você entrou no caminho que é Jesus Cristo, aceitando Jesus como seu Salvador, reconhecendo em Jesus como o caminho importante para te levar ao céu, você entrou nessa estação boa, nessa estação certa, nessa estação correta, nessa estação frutífera. A partir dali, você passou a ser uma árvore frutífera. Ah, mas eu tenho sofrido muitas vezes perseguições, lutas, dificuldades. Preocupa não. A Bíblia diz, o próprio Jesus falou, quando vos injuriarem, mentindo, disserem todo mal contra vós, alegrai-vos, exultai-vos, porque será grande o vosso galardão. Outra coisa, você já viu jogar pedra em árvore que não tem fruto? Então, se você está produzindo frutos, é claro, você vai levar pedradas de todos os lados. Às vezes dentro de casa, às vezes no trabalho, às vezes nos momentos de lazer, coisas assim, até na igreja, às vezes você leva pedrada, porque você está produzindo frutos. Seja uma árvore frutífera e louve a Deus por isso. Diz que num pomar tinha um pé de macieira, que produz maçã, e um pé de outra fruta que tinha espinhos. E aí, aquela macieira e aquela árvore, era uma árvore frutífera, mas a outra era uma roseira. A roseira tinha espinhos. Então, a macieira tinha maçã e a roseira tinha espinhos, apesar das flores. Aí as duas começaram a conversar. E a roseira desafiou a macieira. A roseira disse, olha, você é uma árvore bonita, produz uns frutos até bons, mas eu sou muito melhor do que você. A macieira, é? Por que você disse que é melhor do que eu? Aí a roseira disse, olha, por aqui passam os casais apaixonados, por aqui passam pessoas que vão decorar suas casas, por aqui passam pessoas que vão sentir o meu aroma, vão colher as minhas rosas e vão sentir o cheiro precioso, vão fazer declarações importantes de gratidão, de amor, usando as minhas rosas. Você, ninguém faz isso, só pega a maçã come e assim por diante.
O macieira pensou e disse: você tem razão, dona Roseira. Realmente você produz lindas flores, perfumadas flores, mas tem uma coisa, você fere as pessoas com seus espinhos quando elas vão colher as rosas. E eu dou os meus frutos até aqueles que me apedrejam. Veja o quanto isso ilustra a maneira que devemos viver nesta vida. Às vezes você diz: eu gostaria de ser uma roseira, mas cuidado para você não ser uma pessoa cheia de espinhos. As pessoas chegam em você, são feridas com palavras, com gestos, com ações, com maldições, coisas parecidas. Você, às vezes, até tem uma boa aparência, às vezes até, por um momento, faz coisas boas, mas você, por dentro, está cheio de espinhos. E nós precisamos ter cuidado para não sermos uma roseira que tem, aparentemente, uma flor bonita, mas que é cheia de espinhos. Mas nós precisamos ser como uma macieira, que damos os frutos, e esses frutos nós damos até àqueles que nos apedrejam. Porque nesta vida nós não estamos aqui simplesmente para viver, nós estamos aqui para servir. Durante o programa, que dura meia hora, eu faço 2 orações. Eu ministro uma mensagem bíblica no propósito de levar você a conhecer mais a Deus, conhecer mais a palavra de Deus, conhecer mais os propósitos divinos. E desta forma, eu estou aqui todos os dias com este propósito. O dia que eu não venho, o pastor Welton vem, ou o pastor Fábio vem, e nós todos que apresentamos este programa só queremos uma coisa: ver você feliz, ver você abençoado, ver você vitorioso, ver você caminhando para o céu. Porque eu fico triste quando eu vejo alguém caminhando para o inferno. E por isso eu quero, durante toda a minha vida, ser alguém que desperta as pessoas que estão caminhando para o inferno para que elas venham caminhar para o céu. Porque este é o propósito divino. E se é o propósito de Deus, é o meu propósito também como instrumento dele aqui na terra. Portanto, ouça as palavras que eu profiro aqui, os ensinos que eu ministro aqui, para que você possa desviar do mal e entrar no caminho das coisas boas. A Bíblia diz que o avisado vê o mal e desvia dele. O simples passa sem dar atenção àquilo que é mal e sofre a pena lá na frente. Então veja, é muito importante nós vivermos as coisas de Deus com alegria e com muitas bênçãos. Eu nunca esqueço, quando eu era menino, nós tínhamos algumas revistas no Brasil que eram conhecidas. Antes de ter Veja, antes de ter Isto É, antes de ter essas revistas, Exame e assim por diante, nós tínhamos praticamente 3 revistas. Era Manchete, Cruzeiro e Fatos e Fotos. E nessa época aconteceu na estrada Belém-Brasília, não tinha asfalto, e uma noite de muita chuva mesmo, caiu uma ponte na estrada. E um motorista parou o seu caminhão e ficou ali desesperado, com um lampião, dando sinal para que os caminhões parassem, porque a ponte tinha caído, e ele ficou ali, muito barro e tal, os caminhões vindo, passando, e ele desesperadamente dando sinal para que os caminhões parassem. Alguns atenderam o seu apelo, pararam, encostaram: o que é, moço? Olha, a ponte caiu, cuidado, não saia daí. Outros: esse louco aí com esse farol aceso, com esse lampião aceso, mandando parar, não vou parar nada, vou seguir. E aí caíram dentro do rio, foi assim uma catástrofe muito grande, com muitos caminhões e muitos motoristas morreram nessa tragédia. Ou seja, aquele homem colocou ali como um instrumento para desviar as pessoas da morte, desviar as pessoas de um acidente fatal. Alguns deram ouvidos, outros não deram ouvidos. E naquela época, essas revistas mostraram esse motorista, tiraram a fotografia dele, mostraram a fotografia do local, da tragédia que foi, e ele foi honrado, porque foi um homem que, até arriscando a própria vida, ele desviou muita gente do mal. Quantas vezes você é avisado
você é despertado a mudar o rumo da tua vida, mas você, não, vou dar ouvido para esse paroleiro, vou dar ouvido para esse pregador, vou dar ouvido para essa igreja, não dou ouvido para esses crentes, mas o nosso propósito é desviar você do inferno e levar você para o céu. Então, abra seu coração e entenda que este é o propósito divino na nossa vida. Jesus veio buscar e salvar os perdidos e nós precisamos dar ouvidos a Ele para que possamos viver esta vida nova, preciosa e também gloriosa. A primeira oração que eu faço no programa é uma oração pedindo a recompensa de Deus na vida de vocês que me ajudam financeiramente a manter o programa no ar. E olha que eu estou precisando, tudo sobe nesta vida, né? Então, se você ainda não contribui com Falando ao Coração, venha contribuir, a recompensa será de Deus na tua vida. Muito importante. A segunda oração é a oração do altar da intercessão. Você tem aí 2 números de telefone na tela. Se você tem o WhatsApp, manda uma mensagem pelo WhatsApp. Se você não tem, liga no fixo, alguém vai te atender em horário de funcionamento da igreja. Aí você pode tornar-se um evangelista associado, você pode colocar o seu nome no altar da intercessão, você pode viver conosco bênçãos importantes e gloriosas a cada dia. Espero você para juntos continuarmos fazendo esta obra evangelística, missionária, abençoadora de vidas pelo mundo afora. Deus tem algo grande e forte para cada um daqueles que buscam a Ele de coração. Oremos então a primeira oração. Senhor Deus e Pai, te dou graças pela oportunidade de diariamente manter este contato com tantas pessoas pelo mundo afora para falar da Tua palavra e do Teu poder. Mas, Pai, se não fossem as pessoas que contribuem com este programa, eu já teria parado há muito tempo com esta obra. Mas se já tenho mais de 20 anos diariamente fazendo esse trabalho, é porque o Senhor tem tocado os corações. E pessoas que entendem a importância da pregação da Tua palavra têm contribuído para que os recursos proporcionem os meios e este programa continue fazendo esta linda história. Pai, abençoa e recompensa cada evangelista associado e desperta aqueles que não são para entrar em contato conosco e também tornar-se evangelistas associados e assim contribuir com esta obra. Abençoa a todos, no nome de Jesus eu te peço, amém. Prepare-se, no final do programa eu vou fazer a oração do altar da intercessão. Você pode colocar o seu nome no altar, você pode orar comigo e Deus tem bênçãos importantes e preciosas na vida de cada um. Espero você então para vivermos estas bênçãos gloriosas e também preciosas. Eu quero ler com vocês na palavra de Deus e também no Evangelho de Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 7, versículo 1. Diz assim: quando acabou de proferir todas estas palavras aos ouvidos do povo, entrou em Cafarnaum. E um servo de certo centurião, de quem era muito estimado, estava doente, quase à morte. O centurião, pois, ouvindo falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus a pedir-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogavam-lhe com instância, dizendo: é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Este homem, as pessoas pediam dizendo: olha, ele é importante na nossa nação, ele nos ajudou a construir a sinagoga, ou seja, ele tem um serviço prestado ao reino de Deus. Eu pergunto a você, você tem algum serviço prestado ao reino de Deus? As igrejas sérias, compromissadas com o Evangelho, voltadas para ser canais de bênçãos na vida de pessoas, não explora ninguém. Se existe alguma aí que um ou outro explora, isso é problema deles. Mas as igrejas que têm compromisso com Deus e a palavra, não explora ninguém. Vive de doações, vive de dízimos, vive de ofertas. Aí faz o seu trabalho, constrói templos, mantém o funcionamento do templo.
essa coisa toda. E você tem a oportunidade de ser alguém que patrocina o trabalho desta igreja. Por exemplo, aqui no Falando ao Coração. Se não fosse pessoas como você, que é um evangelista associado, eu não estaria, talvez, com essa história de mais de 20 anos diariamente. Mas desde quando o programa começou, tem pessoas que me ajudam. Algumas, às vezes, com o tempo, por alguma dificuldade, param de contribuir, Deus levanta outros, e eu estou sempre de portas abertas. Mas este homem tinha uma necessidade, e as pessoas foram falar com Jesus para atender a necessidade deste homem, e disse: olha, ele merece, porque ele tem ajudado, ele tem investido no teu reino, ele tem construído sinagogas, ele tem abençoado a tua obra, e assim por diante. É sempre importante ressaltar que Deus provê as bênçãos espirituais, isso é inegável. A igreja não existiria se Deus não tivesse o compromisso de abençoar a obra que a igreja faz. Por isso Jesus diz: em meu nome expelirão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome se beber alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum, em meu nome. Então, tudo que fazemos é em nome de Jesus. E ele mesmo diz: estarei convosco todos os dias. Então a presença dele é que faz diferença. Então ele provê as bênçãos espirituais. Mas não me consta no transcorrer da história que Deus mandou dinheiro do céu para comprar um terreno, para construir um templo, para pagar a conta de energia elétrica, para pagar os funcionários que trabalham na igreja, para ajudar na manutenção do templo, como limpeza, iluminação, água, tudo isso exige manutenção. Isso é feito com o quê? Com dinheiro. Então, pensa comigo. Deus provê as bênçãos espirituais e nós, com as nossas contribuições, provemos as bênçãos materiais. Aí eu pergunto você tem feito isso? Ah, mas eu sou contra falar em dinheiro na igreja. Tudo bem, você pode ser contra, é um direito seu. É um direito seu. Se você é contra ou a favor, você está no seu direito. Mas nem sempre o nosso direito é justo. Nem sempre o nosso direito é justo. Então, se você pensa desta forma, você não está sendo justo. Porque você vai numa igreja, eu gosto do louvor. Aí você olha lá, os equipamentos, todos de ponta, caríssimos. Custou o quê? Dinheiro. Você olha a iluminação, seja ela mais escura ou menos escura, custa dinheiro. Todos os meses tem que pagar a companhia de energia elétrica, tem que trocar lâmpada, tem que fazer manutenção. Isso aí custa dinheiro ou não custa? Custa. Você assenta numa cadeira. Alguns lugares tem uma cadeira estofada, outros têm uma cadeira de plástico, outros têm um banco de madeira, coisa assim, mas tudo isso aí custou dinheiro. Aí você chega, banheiros limpos, piso limpo, tudo cheirosinho, tudo bonito, isso aí custou dinheiro. Aí você, por exemplo, essa semana nós vamos pagar a taxa de funcionamento da igreja nossa aqui no setor Bueno. Sabe quanto vai custar essa taxa? Todo ano a prefeitura cobra quase R$3.000, taxa de funcionamento. Paga com o quê? Com dinheiro. Então nós precisamos de enxergar a realidade. Ao invés de criticar a igreja por falar em dinheiro, diz: eu também vou patrocinar, também vou contribuir, também vou ajudar. E aí você estará ajudando o reino. Isso levará você a ter crédito diante de Deus. Este homem ilustre, importante, as pessoas vão até Jesus para dizer para ele: Jesus, este homem ilustre, importante, tem contribuído com a tua obra, tem ajudado na sinagoga, tem sido uma pessoa que investe no teu reino, e o criado dele está enfermo, atende ele, cura ele. Aí este homem tinha crédito. Aí você critica, mas desfruta daquilo que alguém contribuiu. Para você assentar naquela cadeira, para você ouvir aquele som, para você cantar aquele louvor com aqueles instrumentos acompanhando, para você usar o estacionamento que a igreja proporciona, para você desfrutar daquele banheiro limpinho que a igreja mantém, tem que pagar gente para limpar essa coisa toda. Aí você fica criticando e usando.
Está sendo justo? Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, quando você tiver vontade de criticar, fecha o bico, não fala nada, e muda a posição. Diz, olha, Deus provê as bênçãos espirituais, mas eu vou prover as bênçãos materiais. Eu vou contribuir com esta igreja. Eu vou ajudar esta igreja a cumprir o seu papel. Uma certa vez, alguém criticou um certo pregador, dizendo, o senhor fala de Cristo, devia imitar Cristo. Cristo, quando ia pregar, ele no máximo usava um barquinho emprestado, ou então usava um jumentinho. O senhor não, o senhor anda de Boeing, de aviões de primeira classe, coisas assim. O senhor acha que o senhor está coerente com aquilo que Jesus fez, o exemplo que Jesus deu? Ele diz, olha, meu amigo, eu prego o evangelho para o mundo inteiro. Se você me arrumar um jumentinho que atravessa o Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, Oceano Índico e me leva para todos os lugares, eu vou andar nesse jumentinho. Então, as pessoas às vezes criticam as coisas da boca sem pensar, fala que vem na boca e joga aquilo como crítica, como maldição, como coisas assim. Então, veja, vou repetir. Deus provê as bênçãos espirituais. Ele que salva, Ele que liberta, Ele que alegra, Ele que renova, Ele que faz essa parte. Mas para que esta coisa seja feita, para que esta obra seja feita, para que estas bênçãos possam acontecer, nós precisamos de equipamentos. Jesus pediu barco emprestado para falar o sermão da montanha, Jesus pediu o jumentinho para entrar na cidade, Jesus, tudo ele precisou. Então, como que você vai ser contra isso? Se isso tem abençoado você. Então, veja, se você é um desses que criticam, mude de posição e diga assim, eu vou patrocinar a obra de Deus, porque assim como eu tenho sido abençoado, eu quero que outros também sejam abençoados. Então, veja, Jesus aqui, neste trecho, eu parei justamente nesse ponto, quando chegando junto de Jesus, as pessoas estavam pedindo com instância, dizendo, é digno que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Você tem recursos? Vê uma igreja aí caindo aos pedaços, chega lá e fala assim, quanto custa a reforma disso aí? Eu vou patrocinar. Porque a igreja não recebe dinheiro de Estado, igreja não recebe dinheiro de órgão público, igreja recebe contribuições, seja na forma de oferta, seja na forma de dízimo. São as contribuições que a igreja tem. Então, este homem construiu uma sinagoga. Eu pergunto, o que você construiu nesta vida que tornou-se no canal de bênção? Você construiu uma linda casa? Parabéns, você fez o seu papel, cuidar bem da sua família. Você construiu uma casa de campo para descanso, lazer? Muito bem, você fez bem. Você comprou uma cota de um hotel lá em Gramado, em Paris ou em outro lugar, para de vez em quando ir lá passear? Muito bem, você fez tudo. Mas eu pergunto, no sentido espiritual, o que você tem feito? Quem você tem ajudado? Olha, eu estou com a oportunidade de entrar noutra televisão, mas eu acho que eu vou dispensar, porque eu não tenho recursos para isso. Se chegasse alguém que pudesse dizer, olha, quanto custa lá, eu vou pagar um ano para você entrar lá. Porque pagando um ano eu levanto contribuições e tal, essa coisa toda. Eu quero pregar o evangelho, mas muitas vezes me falta isso. Eu estou com um projeto aí patinando para começar, que é pregar para todas as nações. Eu já dei até um título, Indo às Nações. E falando de Jesus na linguagem deles. Hoje eu tenho recursos de inteligência artificial para pregar em japonês, pregar em inglês, pregar em francês, pregar em árabe, pregar em grego, pregar na língua que for. Eu posso fazer, eu prego em português, a inteligência artificial me põe pregando na língua deles. Eu quero fazer esse trabalho, mas precisa de recursos. Então, já pedi aqui algumas vezes, ninguém dá ouvido, ninguém fala nada. Ei, meu amigo,
Aqui eu tenho um exemplo. Aí veja o resultado disso aqui. Ó. Ia, pois, Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou o centurião, os amigos, a dizer-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Ou seja, as pessoas estavam pedindo Jesus para ir na casa do centurião. O centurião correu lá e disse: Jesus, eu não sou digno que o senhor vá na minha casa. Por isso, nem ainda me julguei digno de ir à tua presença. Diz, porém, uma palavra, e seja o meu servo curado. Pois também eu sou homem, sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens. Digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele faz. Jesus, ouvindo isso, admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E voltando para casa, os que haviam sido enviados encontraram o servo com saúde. Este homem tinha uma história. Nessa história dele, ele era um homem que ajudava, construiu sinagoga, onde reunia o povo para servir a Deus, fazia obra, era um homem bom e tal. E ele tinha, as pessoas tomaram a iniciativa de falar com Jesus. Quando ele ficou sabendo disso, ele correu lá e disse: Jesus, se o senhor disser uma palavra só, porque o senhor não precisa ir na minha casa, não precisa. Se o senhor disser uma palavra, é o suficiente. E Jesus disse, e o servo dele foi curado. Quero dizer que um gesto tem um valor extraordinário para alcançarmos as bênçãos que Deus nos proporciona. E por falar em gesto, eu vou neste instante fazer a oração do altar da intercessão. Eu vou pedir a bênção de Deus na vida de todos vocês que podem agora orar comigo. Vou ungir aqui a minha mão, vou estender essa mão ungida no vídeo e vou ministrar a bênção e o milagre na vida de cada um. Oremos juntos. Senhor Deus e Pai, é na autoridade e no poder do nome de Jesus que ministro agora a tua bênção na vida de todas estas pessoas. Alcança, Senhor, onde elas estão, tanto os nomes que estão sendo apresentados diante do Senhor, como também as pessoas que oram comigo. Opera milagres e maravilhas, curando, salvando, libertando, fortalecendo, renovando e despertando os teus filhos a serem instrumentos de bênçãos nas tuas mãos. Sê com todos nós, no nome de Jesus eu te peço. Amém. Final de programa, um abraço ungido para você, fica na paz do Senhor Jesus, tenha o melhor de Deus acontecendo na tua vida e diga comigo, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.